Jorge? Oi, tudo bom? Pode ir. Podemos começar? Boa noite a todos. É um prazer a gente estar apresentando aqui mais um webinar da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, tentando superar esse momento de dificuldades que a gente passa, tanto pela questão da pandemia, do Covid, como pelas implicações que vieram junto com ela, tanto no âmbito pessoal e individual de cada um, assim como no âmbito dos nossos serviços de medicina nuclear. E a ideia do webinar de hoje é a gente discutir um pouquinho como gerenciar um serviço nesse momento tão difícil, tão peculiar, e ver a ideia de colegas renomadíssimos na nossa especialidade e que têm uma experiência com gestão e todos muito queridos e membros muito ativos da nossa sociedade. Então, eu começo agora chamando para falar um pouquinho da São Paulo, que é um dos principais picos da doença, o Dr. Dalton. Dalton, na sua visão, como que a gente faz para gerenciar um serviço de medicina nuclear e superar esse momento de crise? Bom, obrigado pelo convite, Jorge, sociedade, e é um prazer estar aqui, falar para todos vocês, trocar um pouquinho de experiência. Só para contextualizar, eu estou coordenando o serviço da DASA aqui em São Paulo, nós temos nove unidades, ou seja, 9 endereços diferentes, portanto não é fácil coordenar tudo isso, né? Dessas 9 unidades, uma é hospitalar, e essa unidade, para evitar contato de pacientes ambulatoriais com pacientes COVID, ela optou por fechar o atendimento ambulatorial. Tá? Então, nós deslocamos os atendimentos que essa unidade fazia hospitalar para as unidades ambulatoriais. Essa foi uma primeira solução. Não foi uma solução que partiu de mim, partiu de cima para baixo, mas que a gente teve que acatar para evitar justamente o contágio de pacientes da medicina nuclear. Imagino que isso possa ser a realidade de outros serviços também em São Paulo, que não necessariamente hospitalares, mas que têm atendimentos de análises clínicas, de outros tipos de imagens, né? Então, a primeira alternativa, a primeira medida foi essa. Manejar as agendas está sendo um grande desafio. Nós tivemos um pico de queda de volumetria de 90%, ou seja, não tinha paciente, um no-show altíssimo, e a gente, ao mesmo tempo, com esses desafios de conseguir o radiofármaco, né? O problema do radiofármaco não foi tão impactante para a gente, porque nossas unidades estão quase todas aderidas à radiofarmácia centralizada que existe aqui em São Paulo. Então, nós não tivemos desabastecimento, exceto numa unidade nossa que ainda trabalha com gerador. Nessa unidade, quando o gerador faltou, não teve alternativa, tivemos que remanejar as agendas e mudar os pacientes para uma outra semana. Com relação a manejo de funcionários, né, biomédicos e técnicos de enfermagem, a gente acabou afastando, por uma decisão da medicina do trabalho, aqueles que eram grupo de risco, aqueles funcionários, colaboradores diabéticos e hipertensos. Isso também não foi um grande problema, porque como a gente está com a volumetria tão baixa, nós acabamos fechando o período da tarde, ficando só com o período da manhã aberto para atender aqueles poucos pacientes que ainda nos procuram para fazer exame. Nosso maior problema, acho que foi com relação às terapias que nós fazemos no hospital, na nossa unidade hospitalar. Isso não parou. Na verdade, os pacientes que tinham um tratamento ambulatorial para doença benigna, como Graves, muitos deles optaram por adiar ou por cancelar o tratamento, mas aqueles pacientes com câncer, mesmo aqueles ambulatoriais, permaneceram na fila de espera para fazer esse tratamento. Nós tivemos aí umas 2 semanas sem iodo, né, todo mundo sabe, por problemas logísticos, que eu acho que a Adelina depois vai comentar melhor sobre essa dinâmica aí desses voos, né, que trazem os nossos radiofármacos. E o nosso maior problema, o maior prejuízo foram 2 pacientes que estavam já em meio de ciclo de Tyrogen e que o iodo não chegou e a gente não tinha mais TSH aumentado para fazer a terapia deles. E
Isso é uma coisa que eu até sugeri para a sociedade, porque eu liguei para o representante da Sanofi, expliquei para ele o problema, e ele falou que não tinha como fazer uma reposição, ou enfim, não tinha como doar um kit para esses pacientes. Então, eu já fiz aí uns trocentos relatórios para convênio. Minha conexão está instável, é isso? Vocês estão me escutando mal? Não? Tá bem? Tá? Tá tudo bem, Dalton. Tá tudo certinho, pode continuar. Perfeito. Enfim, a indústria, né, o fabricante do Tyrogen não cedeu. Eu acho que, eventualmente, se a gente puder, através da sociedade, interferir nisso, porque a gente está num momento que todo mundo tem que ceder um pouco, né? E, assim, não ceder nada é complicado. Então, a gente vai acabar procurando a operadora de saúde para que eles paguem um outro kit de Tyrogen para esse paciente que tomou o Tyrogen e não fez o tratamento, tá? Além dos atrasos que tivemos também de Xofigo e de Lutece, mas esse a gente acabou contornando porque não foi tão impactante assim, foi um atraso pequeno, né? Como se não bastasse, a enfermaria que a gente interna os pacientes com iodo, da noite para o dia, o hospital, sem avisar ninguém, transformou numa enfermaria de Covid, ou seja, os quartos que não eram do iodo, que são exclusivos de iodo, poderiam ter pacientes com Covid. E a gente, obviamente, eu reclamei, isso não durou mais que uma semana, mas nesse período foi muito tenso, porque os físicos do hospital falaram, não, a gente não vai mais, né? E, assim, a única alternativa que eu tive para manejar isso foi convencer a diretora do hospital que aquele andar, aquela enfermaria não poderia ser uma enfermaria de Covid, e aí eles atenderam e reverteram isso, e graças a Deus está correndo tudo bem por enquanto, tá? Com relação ao futuro, eu acho que não tem fórmula mágica, né? O que eu entendo que a gente, há um tempo já está com a radiofarmácia centralizada, e eu incentivo isso. Eu acho que isso é um caminho que vai acabar sendo trilhado e vai ficar depois dessa crise. Eu conversei hoje com o Rafael, da RPH, e eles aumentaram bastante o número de clientes em São Paulo, e é óbvio que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? E eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar. Eu fico bem tranquilo tendo a RPH me fornecendo os radiofármacos. Desculpa fazer a propaganda aqui, mas é a única empresa que tem, então, e é a única cidade que tem. Então, é uma realidade um pouco diferente essa minha aqui, tá? E eu acho que a gente tem que estar preparado para duas coisas, né? Eu tenho conversado com alguns médicos que estão mais na linha de frente, e eles têm falado que os pacientes estão perdendo convênios, estão perdendo emprego. Teve uma empresa aqui de São Paulo, de material esportivo, que chama Decathlon, e mandou todo mundo embora. E ele atendia uma paciente que era funcionária da Decathlon e ela simplesmente perdeu o emprego. Então, eu acho que a gente vai ter duas ondas depois que passar essa crise. A primeira onda vai ser uma demanda de pacientes que deixaram de fazer exames e vão ser pacientes potencialmente mais graves, né? Aquelas isquemias pequenas vão se tornar maiores, enfim, as poucas metástases vão se tornar mais numerosas, e isso não vai ser um grande problema para a gente. É para o paciente, mas não para a gente. Agora, uma segunda onda que eu imagino vai ser a onda de pacientes que vão perder emprego, vão perder convênio, e aí eu acho que esse fator negativo vai acabar anulando essa onda aí de aumento de pacientes. Então, eu vejo uma onda positiva de aumento de pacientes imediatamente após a crise, e uma bem negativa depois de pacientes que perderam o emprego e perderam o convênio. Então, a gente tem que se preparar para isso, tá? Bom, essa experiência que eu tinha para passar, e fico à vontade aí para responder questões. Obrigado, Dalton. Muito interessante as suas colocações. Agora eu queria saber um pouquinho do Gustavo, como que você está fazendo aí para gerenciar o serviço em Brasília? Legal, boa noite, Jorge, boa noite aos colegas, um prazer estar conectado com vocês aí para discutir esse tema que é tão importante nesse momento, né? Achei interessante a fala do Dalton, e me inspirando um pouquinho no que ele trouxe. A nossa realidade aqui de Brasília é uma realidade particular do serviço, né, onde a gente tem 6 unidades. Dessas 6 unidades, uma é hospitalar, e em acordo com o hospital, a gente entendeu realmente por bem não continuar essa operação momentaneamente, e também em virtude da queda do movimento, que em termos de PET foi em torno de 50%, 60%, e medicina nuclear geral um pouco mais. Acho que o movimento que mais se manteve
aqui na nossa realidade foi o de terapia, a gente acabou restringindo essas operações, então optamos por fechar também temporariamente outras 2 unidades e concentrar um pouco mais, com todos os cuidados e recomendações, a operação em 3 das nossas unidades. Aqui em Brasília, a gente não foi tão atingido pelos problemas logísticos, eu acho que esse não foi um problema maior aqui, a gente teve uma situação semelhante a essa do Dalton também, demora de chegar o iodo, precisa de contornar a questão do Tyrogen, mas não causou aí dificuldades maiores, não. A gente conseguiu reverter a tempo. E acho que os desafios são comuns, né? A gente recentemente contribuiu aí, a pedido do Juliano, com uma cartilha de recomendações para os serviços privados, né? Como superar, algumas dicas de como a gente pode superar a crise nesse momento. E nessa cartilha a gente pontuou, dividiu didaticamente, né, em 3 pontos. Então, a questão assistencial, a questão de pessoas e a questão financeira. Acho que a questão assistencial, a sociedade fez um trabalho excelente quando o Rafael publicou, né, ele escreveu e a gente publicou aquele documento sobre as recomendações da sociedade em termos de funcionamento dos serviços de medicina nuclear. O Claudio Tinoco, hoje também, o professor Tinoco fez uma contribuição muito interessante, compartilhando conosco um artigo de Singapura, de como eles têm tratado a questão do paciente que vai fazer a cintilografia de perfusão miocárdica, os cuidados em relação ao estresse. Então, acho que tudo isso a sociedade está muito atenta e tem nos guarnecido, tem nos dado segurança de como fazer essa operação nesse momento de crise, né? Mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos da cartilha que algumas pessoas têm nos procurado, têm discutido. Então, quando a gente fala da questão de recursos humanos, das pessoas, né, que são ativo valiosíssimo para os nossos serviços, acho que é muito importante, em primeiro lugar, a gente garantir a segurança dos nossos funcionários e colaboradores. Em primeiro lugar, por uma responsabilidade nossa, médica e responsabilidade pessoal que a gente tem. Em segundo lugar, porque eles precisam também de se sentir seguros para desempenhar um bom trabalho nesse momento, né? E junto com essa proteção, muito importante um diálogo aberto, um diálogo próximo, que vai trazer para eles a segurança e a tranquilidade das ações que a empresa está tomando nesse momento. Então, priorizar uma boa comunicação interna, criando um canal oficial de troca rápida dessas informações com os colaboradores, eu acho que isso é essencial nesse momento, até para que realmente o clima organizacional não seja comprometido. Bom, e aí a gente entra em algumas questões que realmente podem ter uma repercussão econômica favorável, né? O que a gente pode fazer nesse sentido? Um outro aspecto ainda, antes de mergulhar na questão financeira, econômica, no que diz respeito às pessoas, é que tudo aquilo que é administrativo, a gente sabe hoje, e a gente tem vivido essa questão, a gente tem descoberto cada vez mais com a prática, que isso pode ser flexibilizado com o trabalho remoto e à distância, né? Então, assim, na nossa realidade, boa parte do nosso pessoal administrativo acabou realmente ficando com o trabalho remoto. E isso tem levado a gente a entender que a gente não está perdendo nada em termos de produtividade, pelo contrário, as pessoas ficam mais seguras, ficam mais felizes, contentes em saber que a gente delega confiança e isso tem funcionado muito bem. Mas, do ponto de vista de manejo, então, das pessoas, a primeira recomendação é a gente realmente evitar ao máximo a questão da demissão. Por quê? Porque, primeiro, que a nossa mão de obra é absolutamente especializada. Você requer um tempo, necessidade para treinar. Não só o médico, mas todos que atuam na área técnica e mesmo aqueles que atuam na área administrativa. Existem uma série de peculiaridades dos nossos exames e protocolos. Então, o pessoal da medicina nuclear é, de fato, um grande ativo. A gente tem que primar por esse ativo. Nesse sentido, o que aconteceu? A gente teve aí a publicação de 2 medidas provisórias muito interessantes, a 927 e a 936. Essas medidas provisórias, elas facilitam a concessão de férias para os colaboradores, a utilização de banco de horas, a possibilidade de acordos individuais nos contratos de trabalho e flexibilizam também a carga horária de trabalho com uma remuneração proporcional dessa carga horária. Existe também uma possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho, mas que a gente também entende que, assim, se a operação continua, é melhor você reduzir, e a MP 936 nos possibilita reduzir até 70% da carga horária do trabalhador, com uma remuneração proporcional de 70% da remuneração desse colaborador, com o governo
subsidiando praticamente 100% do restante, de forma que você pode, então, otimizar a sua equipe, reduzir a carga horária, reduzir a sua remuneração. Então, isso te dá uma flexibilidade muito grande no sentido de não precisar de abrir mão, de demitir os colaboradores. É isso que a gente tem procurado fazer aqui em Brasília. Então, a gente refez toda a carga horária dos colaboradores e a gente tem entendido que isso, além de estar trazendo para eles uma segurança, está garantindo para eles a renda e nos dá uma perspectiva de continuidade boa a partir do momento que essa crise começar a passar. Então, acho que isso é algo que realmente os serviços devem estar atentos, a sua parte administrativa aí da sua clínica deve estar realmente bem informada e procurando fazer. Medidas provisórias 927 e 936, elas têm possibilitado de fato grandes benefícios em termos de manejo das pessoas. Do ponto de vista financeiro, para a gente finalizar a minha participação, acho que é muito interessante a gente realmente estar de olho no caixa da empresa. Eu acho que a liquidez ela é, junto com as pessoas, um outro ativo fundamental nesse momento. Então, ficar de olho no caixa, evitar realmente o investimento nesse momento, reduzir os gastos, as despesas ao máximo e fazer realmente aquilo que é, de fato, imprescindível, né? Não é um momento de se investir, de expandir, pelo menos para a grande maioria das empresas, e as empresas de medicina nuclear, de forma geral, não são empresas tão grandes que tenham hoje essa possibilidade de sair aproveitando esse momento para investir. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito consciente e ponderar bastante. E uma situação que a gente tem encontrado no dia a dia bastante favorável também é que todas as pessoas estão vendo a mesma situação. Então, a gente depende de uma cadeia de fornecimento de radiofármacos, de insumos, cadeia de fornecimento de serviços, né, para que o nosso serviço possa ser prestado. E a gente depende também, a gente aluga os nossos imóveis, a gente paga um condomínio. O que a gente tem visto é que todos os nossos stakeholders, todos os nossos fornecedores, eles estão absolutamente abertos para discutir os contratos e as relações de trabalho nesse momento. A gente tem encontrado um ambiente muito favorável, a necessidade de todos cooperarem para que a gente consiga sair o mais breve possível e da melhor maneira possível desse momento. Então, com isso, com essa conversa, com esse diálogo aberto, franco, com negociações transparentes, visando sempre o acordo ganha-ganha, a gente tem conseguido reduzir custos operacionais de forma muito significativa. E essa sugestão que eu queria deixar aqui, enfatizar, talvez o principal ponto da minha contribuição, é que vale a pena a gente procurar. A sociedade fez isso com os fornecedores comuns, que são os fornecedores de radiofármaco, e a gente tem logrado êxito, né? O Dalton mencionou uma empresa privada que abriu uma janela aí de redução, de subsídio, entre aspas, né, dos seus produtos. O IPEM tem sinalizado alguma coisa que a gente espera em breve realmente uma posição oficial, mas no sentido de facilitar o pagamento também dos geradores. Empresas fornecedoras de flúor também têm flexibilizado um pouco a forma de pagamento, reduzido o preço, e acho que da mesma forma que a gente consegue isso com os nossos fornecedores de radiofármaco, a gente também tem conseguido com tantos outros fornecedores, e a gente deve buscar isso. Talvez nesse ponto esteja aí uma grande dica, uma grande possibilidade da gente melhorar, reduzir o impacto da crise no nosso serviço nesse momento. É isso que, em princípio, eu queria trazer, Jorge. Agradeço a oportunidade e fico à disposição também. Obrigado, Gustavo. Excelente as contribuições que você trouxe. Então, agora eu gostaria de chamar a doutora Simone, que tem uma experiência peculiar com o Sistema Único de Saúde e acho que pode trazer uma visão enriquecedora. Simone, tudo bom com você? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? O áudio está bom? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Georgia, ao Rafa, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, de estar participando dessa mesa aqui, desse web meeting, realmente com pessoas tão conhecedoras, né, dos serviços e tudo. Eu acho que está sendo muito importante. Eu tive um probleminha com o meu áudio, perdi a fala, boa parte da fala de Dalton, e peguei uma boa parte da de Gustavo. Assim, algumas coisas que Gustavo comentou, eu ia falar aqui, que é na parte de superação, eu dividi aqui o que eu teria a falar em 2 momentos, né, porque o tema é gerenciamento e logística de serviços de medicina nuclear durante a pandemia, visando a superação.
né? Então, eu acho que os problemas dentro de um serviço de medicina nuclear são divididos em 3 setores. Um é a parte dos exames de FDG, porque são problemas que eu considero um pouco diferentes, os exames da medicina nuclear geral e a parte da terapia. Tá? O que eles têm em comum? Primeiro, eu preciso falar dos problemas para a gente ver como é que a gente vai superá-los. Em comum, que foi decretado, né, isolamento pelo Ministério da Saúde, então não só os serviços de medicina nuclear, mas todos os serviços, de uma forma geral, que trabalham dentro das especialidades médicas, que trabalham com procedimentos mais eletivos, sofreram problemas de redução drástica no número de pacientes. Né? Então, a outra coisa, então, fora a redução de pacientes, o que é que você tem mais de problema? Os transportes, problemas com transportes, principalmente a malha aérea, a gente tem tido, problemas não só no transporte e distribuição de fármacos, né, no recebimento de produtos, mas também dos pacientes chegarem, principalmente pacientes do SUS, porque depende de prefeitura, de cargos de prefeitura, muitos deles. Então, mesmo aqueles que a gente triou e acha que ele deveria fazer o exame naquele momento, não poderia ser adiado, mas eles têm dificuldade de chegar ao setor. E a outra coisa é que mesmo aqueles pacientes que a gente acha que se faz necessário fazer o exame, muitos deles não têm a quem mostrar, porque os seus médicos, muitas consultas do SUS também foram desmarcadas. Então, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, o hospital foi todo reformado, preparado para receber pacientes de Covid. Então, praticamente todos os serviços seletivos eles foram suspensos. Então, eles estão tentando adaptar a teleconsulta para esses pacientes. Então, isso é um problema. Mesmo que a gente consiga fazer o exame, eles não têm a quem mostrar. E alguns pacientes que a gente triou, que achava que ele deveria fazer, qual é o problema também? Ele não se sente confiante de vir. Então, esses eu acho que são os problemas maiores, né, de redução drástica de pacientes, problemas de transporte dos pacientes virem, e os pacientes que deveriam fazer o exame, muitos deles não se sentem confiantes e seguros de estar ali fazendo aquele exame naquele momento. Aí, o outro problema, quais são os outros que a crise acarretou o serviço de medicina nuclear? Os fornecimentos, a gente já tinha alguns problemas, né, de distribuição de radiofármacos, de inconstância de geradores de iodo, e aumentou um pouco nas últimas semanas. E isso, a gente tentou, os serviços que têm tentado manter iodoterapia, muitas vezes não têm conseguido por conta do iodo não chegar a contento, às vezes por atraso lá na produção ou por problema na malha aérea. É isso que eles têm me dito. E do FDG, há uma disparidade aqui no Nordeste, porque a gente tem o fornecimento que vem de Fortaleza, então a cidade de Fortaleza e todos aqueles que ficam próximos a Fortaleza, elas têm sofrido bem menos, mas os que estão mais distantes de Fortaleza têm sofrido mais, porque por problemas na malha aérea. Então, uma solução que a gente traz aqui para esse problema do FDG em si, e FDG, como já foi falado com os demais, como os demais já falaram aqui, sofreu menos redução de pacientes. Então, em torno de 50% a 60% tem se mantido o número de doentes. Então, a ideia era, por que não fretar um avião à parte para poder trazer esse FDG desses locais onde a malha terrestre não tem dado conta, pela distância. Mas o que eles me falaram é que a CENEM, por conta de exposição ao piloto, não permite isso. E, assim, se por acaso fosse possível, teria que ser só um balde. Então, isso não daria para distribuir para todos os serviços. Então, é uma forma da gente pensar em alugar avião, mas como a gente resolve esse problema da exposição ao piloto. Da iodoterapia, o que é que a gente tem tido problema com o SUS? As enfermarias de SUS são dentro de enfermarias de Covid. Então, o paciente, para entrar nessa enfermaria, eles podem se contaminar. Em outros serviços, o que é que tem acontecido? As enfermarias de iodoterapia ou de terapia com radionuclídeo, elas têm sido transformadas em enfermarias para outras doenças, já que as enfermarias que eram para aquelas doenças estão sendo usadas para Covid. Então, em muitos serviços, aqui no Nordeste, foi interrompida a iodoterapia por falta de leito, certo? Então, qual a solução? A gente tentar ver com a CENEM
Se poderia, nesse momento, a norma 3.05 ser não mudada, mas ser adaptada a essa fase, né? E a gente poder dar doses maiores de 100, 150 ambulatorialmente, daqueles doentes que tenham condições de moradia e tal, para poder receber. Principalmente porque são os doentes que a gente não pode adiar, que são os doentes que recebem maior dose, porque as doses ambulatoriais você poderia adiar. Então, essa é outra coisa que eu trago, na realidade, para debater da ioterapia, que foram sugestões. Como superar, como eu vejo essa crise? Na realidade, é uma pandemia que a gente está vivendo, é uma coisa inimaginável, que nunca ninguém pensou em passar. Não só é a medicina nuclear que está sofrendo, várias áreas estão sofrendo. É um momento que vai passar, a gente sabe, e eu acho que o termo que eu vi bem é um período de hibernação. Então, o que é hibernação? A gente tem que continuar vivendo, não vai fechar serviço para o resto da vida, são 2, 3 meses, mas com o mínimo de recursos possíveis. Então, você vai ter que gerenciar tanto a compra de radiofármacos, como também o próprio serviço de funcionários, de escala, de tudo isso. Então, eu acho que essas sugestões que Gustavo deu, eu, infelizmente, não assisti a parte de Dalton, são importantes em termos de você reduzir carga horária de funcionários, né? Tentar não demitir, isso realmente, a gente tem utilizado aqui, essa possibilidade de você pagar uma parte e o governo está absorvendo, eu acho que o prazo são 2 meses, então vai ajudar a gente nessa crise, e a gente tem certeza que isso vai passar e tudo vai retornar. À medida que os médicos forem voltando aos seus consultórios, tudo isso vai voltar. Agora é um momento que quem tem dinheiro em caixa vai ter que gastar, né? E para se gastar o mínimo possível é fazer esse balanço entre o que você vai estar consumindo, né? E o que você poderá receber disso aí. Então, eu trouxe mais na realidade, o SUS realmente, a parte de medicina nuclear geral, reduziu 90%, e a parte de PET em torno de 40%. Então, os serviços estão com 60% da demanda. E aí, o que a gente pode ajudar nesse serviço? É como melhorar a distribuição de FDG aqui no Nordeste, e a parte da iodoterapia, principalmente para esses pacientes que precisam tomar maior dose, como é que a gente pode resolver esse problema com a CNEM, de você poder dar uma dose maior de 100, 150 e liberar o doente, ou deixar ele até o final do dia numa salinha dentro do setor e poder liberar isso com tranquilidade. Eu acho que é um momento que todo mundo tem que se adaptar. Então, essas são as minhas sugestões. Obrigada. Obrigado, Simone. Acho que conseguiu colaborar e bem dentro do que a gente imaginava. Agora, eu queria perguntar para a Adelina, como que está sendo gerenciar um serviço privado no Nordeste e quais mecanismos você tem utilizado para sobreviver a essa crise? Oi, conseguem me ouvir? Boa noite. Tudo bem? Obrigada pelo convite. As pessoas que me antecederam acabaram fazendo uma introdução que eu acho que eu gostaria de pontuar as diferenças que a gente consegue ver no Brasil, na diferença entre o privado e o público. E aí eu vou fazer uma introdução trazendo um pouco uma amarração disso que eu já imaginava que aconteceria frente à diferença entre os palestrantes, né, das realidades diferentes que a gente vê no Brasil. Aí eu vou fazer uma introdução, vou mostrar aqui uns dados que eu acabei trazendo e que foram muito interessantes. Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, com os dados que eu acho que são muito bacanas. Tá dando para ver o slide? Esse slide eu tirei ontem numa apresentação da Globo News, onde a gente vê o número de casos de Covid no Brasil. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, a gente sente na fala dos meus colegas que me antecederam, o quanto eles já sofrem o impacto da Covid em suas rotinas, e a curva, infelizmente, ainda é ascendente, né? Então, a gente não vê ainda nenhuma possibilidade de platô ou de redução, o que faz com que a gente leve em consideração aquilo que eles também já pontuaram, tenham cautela, não achem que mesmo que a gente queira
a gente consegue retornar a uma situação de normalidade prévia, por inúmeros fatores que eles, inclusive, já elencaram. Existe outra diferença que eu também queria pontuar, que vai estar aí na entrelinha da diferença de nós como palestrantes, que é a diferença entre o número de casos por região do Brasil. Então, o Sudeste tem muito mais casos, ao mesmo tempo tem mais infraestrutura para atender o paciente de Covid, e hoje, eu diria que assim, é quem vai sentir mais o impacto pela presença do Covid em restrição de leito, que acaba trazendo medo à população, medo de circular, e isso acaba impactando nos nossos serviços, por redução de demanda, das pessoas terem medo de sair de casa. Isso é um pouco menos importante no Nordeste, e aí vale pontuar que o Nordeste tem a contribuição do estado do Ceará, que tem uma quantidade de números de Covid muito grande, né? Então impacta nesse número. Se a gente olhar aqui a curva da Bahia, que fez política de isolamento bem precoce, a gente tem aqui, está pontuado, esse foi um professor da Universidade Federal da Bahia de epidemiologia que compartilhou comigo, aqui é Manaus, e aqui a gente vê aqui estado do Amazonas e aqui Bahia, a gente tem uma curva muito suave, trazendo um pouco para a minha realidade. Então isso era muito mais para trazer para vocês um panorama de como talvez essa diferença gere uma resultante. Meu principal problema hoje, se eu estivesse trabalhando com material, talvez não fosse tanto a redução de pacientes como o Dalton experimenta em São Paulo. Então, eu provavelmente não teria, se eu tivesse todos os materiais na mão, eu não teria um decréscimo de 80% no meu movimento, mas eu estou tendo. Qual é o meu problema principal? Falta de fármaco. Então, nos primeiros 15 dias, faltou molibdênio para todo mundo, faltou iodo para todo mundo. Agora, o Nordeste quase todo falta FDG. Vou compartilhar uma tela de novo, que tem um dado aqui muito bacana, que eu queria mostrar para vocês. Where is it? Só um minuto. O número, bom, vou achar aqui, mas basicamente o número de ciclotrons que a gente tem para atender o Brasil é muito pequeno. Aqui, está aparecendo a tela? Uns mapinhas? Ainda não, né? Só um momento. Acho que agora foi. Está aparecendo aí, né? Esse é um mapa bacana. O mapa do lado esquerdo é a malha aérea instituída pós-Covid, que é chamada de malha aérea essencial. Quando a gente olha para ela, a gente vê na maioria dos estados uma representação das três companhias aéreas, né? Não vou nem dizer principais, assim, das 3 companhias aéreas. Então faz parecer que existe uma normalidade. Eu tirei esse mapa do site da ANAC. Então faz parecer uma normalidade, mas isso causa uma falsa impressão, porque a malha aérea essencial reduziu em 90% o número de voos dentro do Brasil. E isso se dá porque a maioria dos voos que trazem carga, vastíssima maioria, trazem passageiros. E hoje não existem mais passageiros voando de lá para cá, a não ser em situações muito extremas. Então, além de poucos voos, a gente tem muito cancelamento de última hora. E, ao mesmo tempo, agora, no mapinha do lado direito, eu fiz um mapa do Brasil, colocando esses símbolos radiativos, onde estão todos os ciclotrons do Brasil, e marcado num X os que não estão em operação. Então, a gente vê uma grande concentração do número de ciclotrons em uma determinada parte do país, o que faz com que a gente seja, aquilo que vocês já sabem, extremamente dependentes de malha aérea. Então, se não existe malha, não vai ter FDG para um número muito grande de pessoas, que é o que o Nordeste está passando hoje. Então, a sociedade fez uma grande ação, uma primeira ação inicial, muito bem sucedida, diga-se de passagem, junto com os nossos parceiros de longa data, então IPEM, CENEM, e aí acrescentamos os ministérios. Ministério de Ciências e Tecnologia e Infraestrutura, Ministério da Saúde, Gabinete de Segurança Institucional, nossos amigos lá da Marinha, fizemos uma ação conjunta junto com o Comitê de Gestão de Crise do Covid para tentar garantir pelo menos a chegada daquilo que era crítico para todo mundo, que era molibdênio e iodo. E essa ação foi muito bem sucedida. Chegamos, inclusive, a uma fala muito bacana para a gente como retorno do ministro, do chefe da Casa Civil,
o Braga Neto, que falou que essa ação trouxe radiação para os pacientes. Essa parte está parcialmente resolvida. É importante todo mundo saber que isso deve sofrer ainda algum tipo de instabilidade nos próximos tempos, porque os países, às vezes, a gente depende, esse é outro ponto que acho que assim, toda crise traz a possibilidade de solução, mas mostra muito bem suas vulnerabilidades, né? E a gente tem uma grande vulnerabilidade, que é a dependência muito grande de material vindo de fora do país. Então, num momento como esse impacto ele aparece. Então, nesse momento, eu ainda vislumbro que a gente vai ter algum nível de instabilidade de malha aérea internacional, apesar de que hoje existe uma afinação muito grande, não só da Sociedade de Medicina Nuclear, como da CNEM com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que são os dois grandes atores desse movimento. E, do ponto de vista de FDG, aí eu vou falar, assim, brevemente, uma experiência pessoal que eu tive, que começa a resolver. Falar com pessoas que eu nunca falei. Então, assim, eu sempre tive os meus fornecedores, eles eram os mesmos. Então, um pouco pela ação da sociedade, mas por mim mesma, acabei ligando para todos os ciclotrons do Brasil e pedi, eu digo, por favor, vê se você não consegue um voo, uma outra possibilidade. Essa é uma. Procurei na cara dura o secretário de saúde do estado da Bahia, expliquei a ele a situação e pedi ajuda de um avião do estado que pudesse trazer FDG. Agora a gente está, e não é só a Bahia, né? Bahia, Alagoas, Sergipe e Maranhão estão há 20 dias sem fazer PET porque não tem como receber FDG. E tive uma sinalização positiva. Então, o secretário de saúde ele se sensibilizou e está fazendo uma intervenção junto à FAB, que ainda não se concretizou, mas a cada dia a gente evolui um pouco mais para eventualmente trazer FDG para cá. Então, assim, eu diria que ao longo da crise eu aprendi que conversar é muito importante, buscar novos fornecedores, sair do nosso lugar de conforto e procurar alternativas para mudar aquilo que você já faz, eventualmente que já faz muito bem. E poderia dizer que nos últimos 2 meses, porque pré-crise a gente ainda teve outras instabilidades até, que me trouxeram novos fornecedores que eu hoje admiro profundamente. Então, esse panorama é para um pouco trazer ideias do que acho que as pessoas podem fazer do ponto de vista logístico para melhorar a sua situação, apesar de achar que a gente ainda vai ter algum nível de instabilidade. Então, minha mensagem é um pouco essa, vamos ver se aparece, que é pensar um pouco fora da caixa. Porque para a gente sair de situação de crise, se a gente ficar sentado fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, provavelmente aquelas estratégias não vão funcionar. É isso. Obrigado, Adelina. Muito pertinente as colocações. Acho que foram ideias também enriquecedoras aí para o nosso debate. Agora eu queria ouvir um pouquinho da doutora Andréia, de Belém, da situação do norte do país, que a gente sabe que é uma das regiões mais carentes do Brasil e com maiores dificuldades logísticas. Como que está sendo aí no norte e como fazer para superar essa crise aí no norte, Andréia? Queria agradecer o convite da sociedade para estar aqui com os colegas, uma equipe de peso aí, né? E para representar aqui a região norte. Além de todos os problemas que vocês já falaram, nós temos a dificuldade pior da malha aérea. Então, começando a falar de PET, nós estamos o norte inteiro sem fazer PET. Não chega. Como a Adelina acabou de falar, todos os estados. Na verdade, assim, PET nós temos no Pará, no Amazonas, e agora foi montado um em Rondônia. O colega acabou de instalar um aparelho de PET, não conseguiu nem fazer a calibração, porque a fonte de germânio não chegou. Não fez application, não fez nada. Está lá completamente parado. Né? Então, aí nós
em primeiro lugar. Então, além de todas as situações que vocês já citaram, muito bem citadas, nós não temos FDG. Então, não conseguimos nem pensar em outras situações de logística do nosso serviço. Na medicina nuclear, a mesma coisa com a malha aérea. Só que aqui já é um pouquinho diferente, porque há um atraso. Só que eu fiz uma conversa com alguns colegas dos estados aqui, e os atrasos, assim, eles são tamanhos que, às vezes, quando o gerador chega, a radiação já está mínimo rendimento, né? Aqui no Pará, Amazonas e Amapá, nós conseguimos. Está chegando com dificuldade, mas está chegando. O colega de Santarém, que é interior do Pará, não chega o voo, então ele teve que mandar de barco, de Manaus para Santarém, 2 dias de barco. Imagina como chegou já esse gerador lá em Santarém, né? Um colega de Rio Branco disse que o gerador dele ficou parado 1 semana em Brasília. 1 semana. Quando chegou, é a situação. Porto Velho, eles estão tendo só 2 voos por mês. A programação é um voo houve no dia 11 e outro vai haver no dia 30. Então, é muito mais crítica aqui a nossa situação, nem falando só de FDG, mas do próprio gerador de tecnésio, do iodo. Então, nós temos essa dificuldade. Esses voos que foram reduzidos, a ANAC reduziu para 75 voos, ele tinha por mês, e agora vão se reduzir para 25 voos no Brasil. Imagina, o que vai chegar aqui para a gente? Não vai chegar nada. Então, realmente, além de tudo que vocês já falaram, a nossa situação se multiplica ao quadrado. E quanto às medidas, eu, sinceramente, os serviços que são pequenos, nós tivemos que dar férias coletivas para os colegas, para os nossos colaboradores, ou então suspensão de contrato, que pode ser feito, o governo está autorizando até por 60 dias, suspensão de contratos. E, fora disso, a redução do horário de funcionamento das clínicas, o rodízio entre os funcionários, isso aí outras clínicas, os colegas têm feito, e tentando o que possível viabilizar. No nosso hospital público, SUS, nós não tivemos redução de demanda. Os pacientes, eles vêm de várias cidades, dos 140 e poucos municípios do Pará. Então, eles têm dificuldade, mas eles vêm. Então, nós continuamos. A dificuldade é que eles chegam e o iodo ainda não chegou. Às vezes, nós temos que deixar os pacientes nas casas de apoio, né? Já aconteceu, o paciente está desde terça-feira, o iodo só chegou no sábado, para poder fazer. Passamos o sábado e domingo fazendo internação dos pacientes. Então, isso aí dificulta, mas no SUS, nós, dentro do possível, nós continuamos, porque a nossa demanda não diminuiu, nós só estamos tendo que manejar o tempo que os pacientes vão fazer os exames e os tratamentos. Agora, então, quanto também a essa viabilização dos voos, exatamente, nós estamos tentando, já mandei um comunicado para o governo do estado do Pará, estou aguardando a resposta, e do comando das Forças Aéreas também, para ver se nós conseguimos viabilizar alguma coisa de voos para trazer o FDG para a gente. Assim como a Adelina falou, a gente realmente tem que sair da zona de conforto e ir atrás. Pensamos também se, através dos voos dos Correios, se seria alguma viabilidade. Entretanto, tem a situação da produção radiológica, né? E a conversa, até que ponto nós conseguiríamos sensibilizar as outras companhias aéreas, porque é só a TAM, né? Então tem a Azul, tem a Gol, o que nós conseguiríamos fazer de sensibilizar? Outro ponto que os colegas, conversando com os colegas, também sugeriram como nós poderíamos levantar capital de giro para as empresas. Se conseguiríamos esse capital de giro, se a sociedade poderia nos ajudar a conseguir um capital de giro com juros menores. É um ponto também que eu venho colocar a todos vocês, né? E
além de demorar a chegar, depois nós temos que pagar a fatura do IPEM, porque o radiofármaco saiu do IPEM, mas com rendimento de gerador ou diodo muito pequeno. Então, é um prejuízo adicional. O gerador chega, mas a gente não consegue utilizar o que ele poderia nos fornecer. Então, é basicamente isso, é só para, na verdade, eu estou complementando o que todos os colegas já falaram e expondo a nossa angústia, que é maior ainda pela inexistência do radiofármaco, tá? Pela malha aérea. Obrigada também, coloco à disposição para responder as perguntas e o que for possível. Obrigada. Obrigada, Jean. Obrigada, Andréia. Ouvir esse seu depoimento é entristecedor. A gente fica desesperado e sabe como a região norte é carente e acaba sendo, nesses momentos, ainda mais prejudicada do que normalmente já é. Eu só espero que a gente consiga, de alguma forma, mitigar um pouco toda essa dificuldade que a gente está passando e possa, de alguma forma, sobreviver a isso e voltar a florescer, crescer, produzir, e, enfim, prestar um serviço essencial à população. Agora eu queria aproveitar e chamar o Dr. Rafael para falar um pouquinho do que ele pensa, como que a gente poderia se reinventar como especialidade e como prestadores de serviço médico nesse momento de crise. Tudo bom, Rafael? Bem, Jorge, obrigado a todos aí pela presença. Para a sociedade é uma grande honra e um prazer enorme ter todos aqui. A gente tem a chance de estar discutindo essas nossas diferentes realidades desse país continental. A gente comenta que mesmo a gente, eu, Jorge e outros colegas, estando na mesma cidade, a gente ainda consegue enfrentar realidades diferentes. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Não importa a cidade, efetivamente, a medicina nuclear vai ter diferentes desafios. E a gente, como já comentou, e o Gustavo, acho que é diante das crises que a gente vê, tem grandes oportunidades. E a medicina nuclear já passou por inúmeras crises. Acho que aqueles em quem a gente se espelhou durante tanto tempo, aí, grandes mestres, professores nossos enfrentaram essas crises, e tenho certeza que a gente não vai desanimar diante dessa. Essa, com certeza, também é uma crise nunca vista antes, ninguém de nós imaginou passar por isso. Agora, eu acho que a questão, e aí eu queria abrir para todos vocês, diante das realidades locais, como nós podemos, cada um de nós, fazer uma meia-culpa e ir atrás daquilo que a gente pode fazer para colaborar. Não apenas como medicina nuclear, mas para a medicina nesse momento onde os pacientes, né, como um todo, precisam de nós. Não só, como o Jorge já comentou tão bem, da medicina nuclear, que ela também uma ferramenta essencial para diagnóstico de muitos pacientes, lembrando dos pacientes, sejam eles oncológicos, cardiológicos, mesmo pacientes renais, onde às vezes um nefrograma, alguma coisa, pode mudar significativamente o prognóstico desses pacientes. Então, como nós podemos fazer nas questões individuais de cada um de nós? Seja buscando as autoridades locais, como disse a Adelina, a gente tem que ter esse papel ativo de buscar, junto ao poder público, aqueles que, diante de todas as situações, nos pedem ajuda. Essa é a hora de a gente também pedir ajuda deles. O Gustavo colocou muito bem que a gente tem uma série de questões administrativas com as quais talvez muitos de nós não fossem tão afeitos, e alguns talvez já migraram um pouco mais para essa área de gestão, mas eu acho que a crise em si faz com que a necessidade de que todos os médicos nucleares acabem mergulhando um pouco mais na gestão, nas finanças dos seus serviços, aqueles que têm algum papel nesse sentido, e que possam otimizar. E a gente, claro, pediu o apoio de todos esses nossos parceiros, aí, sejam da iniciativa privada, sejam entes públicos, né, como o CENEM, IPEM, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, as próprias outras instituições, como o próprio Gabinete de Segurança Institucional, que tem sempre nos apoiado. Isso é fundamental para que a gente, em parceria, crie novas soluções. Tenho certeza que eu acredito que a gente está indo para uma nova realidade.
e a gente precisa se adaptar ao mundo pós-Covid. A gente vai ter uma nova realidade após essa pandemia e a gente vai precisar de soluções para lidar não só com o Covid, porque eu acredito pessoalmente que isso vai continuar nas nossas realidades, vai tender a ser um desafio no dia a dia, mas os outros pacientes, e a gente tem uma grande preocupação com o que se chama de talvez uma terceira onda, que seja talvez o impacto sobre a morbimortalidade dos pacientes não acometidos pelo Covid, mas pelas outras doenças crônicas. E aí eu queria ouvir a opinião dos meus colegas. Rafa, eu acho que a gente vai viver uma mudança de paradigma como sociedade, onde a gente vai ter que repensar a nossa estrutura, o que é importante e como se comportar em relação ao mundo, ao mercado de trabalho. E acho que se a gente puder tirar algo de bom dessa crise, que nós possamos nos realinhar como seres humanos enfim, dar valor ao que realmente tem valor. Algum dos colegas gostaria de fazer alguma colocação a mais, alguma colaboração? Eu gostaria de... Gustavo. Ô, Jorge. Então, seguindo aí, né, dando sequência ao que o Rafa e você falaram, eu gostaria realmente de enfatizar alguns pontos que até já foram trazidos aqui. Concordo absolutamente com o Rafael, né? O mundo não vai ser o mesmo. A gente fica aqui na expectativa de que tudo volte à normalidade, né? Isso deve acontecer, a gente não sabe quanto tempo vai levar, mas o normal futuro não vai ser mais igual ao normal que era antes, né? O passado. Então, realmente, o mundo vai mudar, as relações vão mudar, eu concordo com o George, né? Assim, acho que essa crise, como todas as demais, as crises escondem oportunidades e cabe a nós realmente tentar identificar nesse momento difícil as oportunidades escondidas e aproveitar essas oportunidades. A oportunidade que a gente está vendo no nosso dia a dia é realmente a evolução das relações de trabalho, né? Então, delegar confiança, delegar com transparência, eu acho que isso mobiliza positivamente os colaboradores e vai ser um saldo positivo desse momento, né? Essa aproximação com os fornecedores, uma relação também mais transparente, buscando sempre o ganha-ganha, a relação de ganhos dos dois lados, isso pode levar a soluções conjuntas e a melhorias em todas as relações, em todos os níveis, né? A questão de otimização dos recursos também, que já foi tão falada aqui, muito importante a gente estar sempre de olho. A crise, ela vem despertar na gente essa necessidade, né? A aproximação dos colegas demandantes do ponto de vista assistencial, acho que isso é fundamental e hoje a gente tem essa oportunidade, né? Os convênios estão aí, de certa forma, dificultando os procedimentos seletivos, mas a gente, junto com os colegas, se apresentando a eles como solução para resolver esses problemas, encurtando o espaço de tempo, né? Já que o espaço físico a gente tem que preservar a distância, eu acho que isso pode ser muito útil e trazer benefícios para os pacientes, né? E, por fim, concordo com o que já foi falado também sobre a necessidade de a gente sair da zona de conforto nesse momento, né? A gente tem, sim, oportunidade de desenvolver novas habilidades, uma comunicação mais efetiva, mais resolutiva, e isso tudo, com certeza, também pode ser um saldo muito positivo aí, passado esse momento, passado essa primeira, segunda, quem sabe até essa terceira onda, isso vai ficar aí como um saldo para a gente continuar tocando, fazendo os nossos serviços de uma maneira ainda melhor do que a gente já faz hoje. Então, agora para finalizar, então eu gostaria de agradecer a todos que participaram como debatedores aqui, então Dalton, Gustavo, Delina, Andréia, Simone, Rafa, doutor Rafael, desculpa, Liz, e gostaria de agradecer a todos que assistiram esse web meeting. Espero que tenha sido úteis para as informações e espero que a gente possa ter melhores notícias e um webinar mais
festivo brevemente. Abraço a todos, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.